esqueça tudo que você já ouviu sobre empresárias aqui no Brasil. O bate-papo de hoje é com uma mulher sensacional, seja no físico ou no digital. E eu quero que vocês conheçam cada detalhe, porque assim, são dicas valiosíssimas. E se você quer empreender, então, nem se fala, o seu lugar é aqui com ela, a minha convidada de hoje, Tatiane Lunca. Tati, Eba! sem comentários. Sem comentários você, gente, eu tô emocionada. Eu cheguei aqui, fui recepcionada por uma mesa linda, um monte de petiscos gostosos, nesse ambiente lindo, que olha, eu já gravei muito podcast, eu posso falar. Gente, é um dos lugares mais lindos que eu já visitei. E o que é isso, amiga? É muita energia feminina, é muito acolhimento, sabe? É muito detalhe, que são características da nova era da economia feminina. Então, assim, Olha eu cheguei isso. aqui, eu falei, gente, como essa Marcela é antenada. E eu te amo, né? Tô muito feliz por estar aqui. Amo, gente, até me arrepia, sabe por quê? Porque a Tati, pra vocês, Tati, pra mim é Tita, porque, né, já vem de outro lugar esse relacionamento. A Tita, gente, ela é a mulher completa, sabe? Ela não é só uma empresária, ela é a empresária, ela não é só uma CEO, ela é a CEO. E ela abraça tantos projetos que, assim, a pergunta inicial aqui ia ser como tudo começou, mas eu já vou pular essa parte, você conta depois. Tá. Eu quero saber, assim, ó, como você dá conta. Essa é a pergunta que não quer calar. Muito legal. Muitas pessoas falam assim, eu não dou conta. No meu caso, eu dou conta, sim, daquilo que é prioridade e que eu coloco na minha agenda, né? Então, se é algo importante, naquele momento faz sentido, faz parte do meu propósito de vida, da minha missão, do Ikigai, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, coloco na minha agenda, aí não tem negociação. Tá na agenda, é meta dada e meta cumprida, amiga. Mas aí assim, ó, então, porque o que eu vejo, às vezes até no meu dia a dia, a gente tá muito apagando muito incêndio, né? Mas... E aí apaga incêndio aqui, e quando você vai ver, você só apagou o incêndio dos outros e o teu você não resolveu. E eu fico estressada. Você não fica estressada de ter muita coisa e medo de não dar conta? Não. Primeiro que eu aprendi a falar não. Então, se de repente surge algum compromisso, alguma coisa que não é para aquele momento, eu agradeço o convite e não faço porque não dá. Então, eu tenho esse combinado comigo, né? O primeiro de tudo é importante, então coloca na agenda e como a gente faz. E depois a gente vai lidando com as adversidades. Né? Por exemplo, eu estava num evento hoje, cheguei aqui um pouquinho mais tarde, porque era um evento do Ministério da Mulher e da Família. Então era algo que não dependia de mim. Mas aí eu fui negociando e tudo mais. E quando você é do bem, posso falar, tudo flui também, assim, sabe? Parece que a turma que está trabalhando com você também flui, as coisas acontecem. Então, o primeiro de tudo, eu acho que a gente decidir na nossa vida o que sim, o que não. Colocou na agenda, aí é meta realizada. Então, selecionar as prioridades, porque apagar incêndio não é legal. E a gente acaba ficando com aquele afoito, né? Aquela dor no coração, eu tenho tanta coisa para fazer. E, a gente precisa primeiro se agradar e não agradar o outro, né? Então eu tenho muito definido qual é a minha missão, qual é o meu propósito, sabe? O que me deixa feliz e faz outras pessoas felizes, e aí eu faço. E eu tô muito feliz de estar aqui com você, Ai, amiga. muito obrigada, eu também. Eu acho assim, você tem tanto conhecimento e você tem tanto conteúdo, é tão rico que eu acho que dá pra fazer umas 5 horas aqui de podcast. Mas eu como super top, fechei a agenda isso, aqui. como a gente não vai ter tudo isso hoje, deixa eu te perguntar, conta um pouquinho então da sua trajetória, mas como você chegou até aqui e sim, qual é o seu propósito? Legal, o primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ser intencional, né? Você tem que ter uma intenção. Eu comecei de uma maneira muito fluida, né? Então, quando você começa fazendo, vai de encontro ao que nós falamos. Você acaba fazendo muita coisa e não sendo produtiva. Então, hoje, eu ajudo vocês, mulheres, a serem produtivas, a encurtarem um caminho, coisa que eu não tive conhecimento, né, e habilidades para fazer naquele momento. Foi Mas eu comecei... Marra. Foi no Foi suor, na marra, exatamente. e hoje aí você dá as ferramentas. Hoje eu dou as ferramentas e falo, gente, vocês não precisam passar por aquilo que eu passei. E eu faço, mas exatamente o que eu gostaria que tivessem feito comigo. E que não existe.
né? Até meu time fala, nossa, Tati, a gente não tem concorrência. Eu falei, dentro da nossa escola, né, do IBEM, da Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, a gente não tem concorrente, porque ninguém faz o que a gente faz, porque é algo muito inovador, mas essa é a minha missão, tipo, ajudar as mulheres a empreenderem mais, melhor, com lucro e felicidade. E aí... Vou fazer uma perguntinha. As pessoas sempre falam assim, Tati, mas como que é essa questão de lucro, né? Nós mulheres, a gente não tem essa questão do dinheiro muito bem definido. É a cabeça financeira, aquela cabeça masculina, financeira. Posso estar sendo um pouco machista aqui, porque tem muita mulher que é excelente também em finanças. Maravilhosas. Mas a gente não aprendeu, a gente aprendeu assim, na marra também. Mas, por exemplo, eu quero combinar com você. Má, fica 10 minutinhos sem respirar. Não dá. Você morre, né? Empresa é a mesma coisa. Imagina só, você ficar 10 dias, de repente, alguns meses sem faturar. Você morre. Então, é um exemplo muito simples que eu dou para a mulherada, que, de fato, lucro é igual oxigênio, né? Precisa fazer acontecer, e a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Mas eu comecei em Santo André, eu sou de Santo André, adoro minhas amigas de Santo André, trabalhando aos 11 anos de idade. Eu venho de uma família extremamente simples e comecei a trabalhar aos 11 anos porque eu queria um Nike, eu lembro até hoje, um Nike Air Max. Então você vê que desde os 11 anos já era piruinha. Não, e já tinha um objetivo traçado ali, uma meta para alcançar. Era um Nike Air Max, que ele era branco, que ele tinha o Nike assim, era pink. Então eu comecei a trabalhar aos sábados, né, vendendo pastéis na feira, e aí depois eu não parei mais. Depois eu fui office girl, trabalhei no departamento de vendas. Já aos 15 anos eu atendi a Auto Latina, que na época era uma joint venture da Volkswagen junto com a Ford, onde eles construíram juntos o Export. Depois eu trabalhei no SBT, trabalhei 2 anos no SBT e aos 21 anos eu montei a minha agência. Então hoje eu sou CEO do Grupo Projeto Phygital, uma agência de organização, uma agência não, segundo meus clientes, a melhor agência de organização de eventos corporativos, né? E fui trabalhando, fui fazendo acontecer, tive muitos altos, né? A Má me conhece há muito tempo, tive muitos altos, mas também tive alguns baixos totalmente desnecessários. Por isso que hoje eu ensino a mulherada a tirar esses baixos, né? E muito ligado ao autoconhecimento, muito ligado à essência, muito ligado a saber quem a gente é. Porque muitas vezes eu ia fazendo, né? E eu achava legal quando falava assim, nossa, Tati é igual um boi desenfreado, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Nossa, é um avião, acontece. Só que você chega lá de uma maneira muito destruída, de uma maneira guerreira. Tem um momento que a gente precisa parar vale a pena. E avaliar, né? Porque senão você se machuca demais, não é isso? É. Você começa a reavaliar, será que eu tô indo pro caminho certo? Ou será que é isso mesmo que eu quero, né? Agora que a gente tá aí com o pé direito, começando 2023, a primeira pergunta que eu acho que eu gostaria de fazer e que a mulherada aí também tem esse interesse empreender é para todo mundo, é para todas nós? A mentalidade empreendedora é para todo mundo e principalmente para as crianças. O quão é importante a gente já educar as crianças com essa mentalidade empreendedora, já que nós somos 51% da população e mãe dos outros 49% da população. Então olha a nossa responsabilidade em educar os meninos e as meninas. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade do ser inconformada, do fazer diferente, da criatividade. Eu sou super inconformada. Sabe, a gente como mãe tem que parar de ficar falando, não faz isso, não. Tem que deixar um pouco aflorar, sabe? Tem que, por exemplo, você dá uma folha de papel em branco para uma criança, você fala, desenha algo, né? Faça algo disso. A criança pega, de repente, amassa aquela folha de papel, fala, isso daqui é um jato que vai para a lua, tal, não sei o quê. A nossa cabeça já totalmente já ligada nesse mundo, né? Fala, imagina que essa bola que vai pro lixo vai virar um foguete. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar esse inconformismo, né? Essa questão de fazer diferente. Agora, mas existe uma grande diferença entre você ser empreendedora e você ser empresária. Então já explica isso pra gente. Exatamente. Então, ser empreendedora é você ser criativa, você ser inconformada, você sempre ter soluções para as coisas. Então, é essa mentalidade. E muitas vezes é você pular do abismo
com paraquedas nas costas, sem saber se ele vai abrir ou não. Então, por isso tem muita empreendedora que vai, empreende, não estuda, não se capacita, não estuda o mercado, não sabe, né, como fazer algo que agregue valor e acaba quebrando, né? Então, as mulheres Morre são no as caminho, que mais, exatamente, mais abrem a empresa, mas também as que fecham. Já você ser empresária é quando você já tem o plano de voo, quando você já se preparou, quando você sabe exatamente a estatística, né? Você tem os indicadores daquele penhasco que você vai se jogar, você sabe que o seu colete, ele vai abrir porque você tem uma garantia, que você conhece a empresa, que você estudou, de repente você já até utilizou, está dentro da validade. Então, assim, e melhor de tudo, né? Você vai chegar lá no fundo desse penhasco de uma maneira organizada e estratégica. Muitas vezes, no meio do caminho, várias coisas acontecem. O vento te joga para a direita, começa a chover e tudo mais. Mas quando você tem um plano, quando você se capacita, quando você está preparada para o teu negócio e você vive dele, você se torna empresária. Hoje as pessoas falam muito dessa questão, eu sou empreendedora, empreendedora, mas, por exemplo, na época do meu pai, da minha mãe, ser empreendedor é o famoso trabalhar por conta, né? Então, tanto a moça do bolo de pote, quanto a pessoa que faz uma pintura, que faz uma reforma, né? Então, essas pessoas que trabalham por conta são considerados, segundo o Sebrae, né, mais de 30 milhões de empreendedoras. Então, a gente, além de ter, né, essa criatividade, tudo isso aguçado, a gente precisa ser empresária, a gente precisa monetizar, a gente precisa ter lucro, a gente precisa ter felicidade, a gente precisa ajudar a economia do país, a gente precisa inspirar e ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque hoje eu acho que eu percebo que as mulheres, principalmente, a gente tem um pouco de medo, né? Dá aquele frio na barriga. Ai, mas e se não der certo? Ao mesmo tempo que eu acredito que muitas delas acabam desistindo pelo caminho porque também não tem a paciência, não tem a perseverança, não tem o foco necessário, né? Então, assim, hoje, para quem quer começar agora 2023 empreendendo, qual é assim... Qual é a dica de ouro, assim? O que a gente deve fazer para dar certo, na sua opinião? Legal. O primeiro, uma coisa muito importante, Má, que você falou, é o viés inconsciente. Muitas vezes, né, e a gente cresceu ouvindo muito isso, né, que o dinheiro é sujo, que a mulher que trabalha demais, os filhos não crescem, não dão certo, ou se ela ganha mais que o marido vai largar, vai encontrar outra. É verdade, tem muito mito, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes a mulher acaba se auto-sabotando, né? E não organizando e não sabendo que sim, é possível. É possível você ter uma empresa que dê muito certo. Sim, é possível você ter filhos muito bem educados, criados e muito bem encaminhados. Sim, é possível a gente ter um relacionamento que não seja tóxico, né? Porque hoje muitas pessoas não sabem, mas que elas acabam convivendo num relacionamento que ele é tóxico, é totalmente negativo. Não é só o abuso. Na nossa época a gente sabia que uma pessoa tinha um tipo de violência porque ela parecia roxa, era física. Hoje não, tem a violência mental, tem a psicológica e tem a de propriedade também. Então, quando a gente tem esse conhecimento, você se torna muito mais livre. E sim, gente, se a gente organizar, é possível a gente ser feliz, né, e a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Essa questão de, gente, sucesso no amor, né, e é péssimo no relacionamento com dinheiro, é bobagem, é viés inconsciente, sabe? Então eu tenho muito dinheiro, então nunca dou certo no amor. Também, entendeu? É crença limitante que a gente fala. Não, é aquela coisa assim, mas você prefere ser rica ou ter saúde? Cara, eu quero os dois. Por que eu tenho que escolher? Por que eu tenho que escolher ser feliz no amor ou feliz na minha carreira? Gente, dá pra ter tudo, não é assim? Dá pra ter tudo. De uma maneira muito organizada, né? Você não consegue ter tudo da mesma maneira. Então, step by step. Agora o foco é a educação dos meus filhos. São filhos pequenos e tudo mais. Então vamos educar a criançada. Não, agora o foco é na minha empresa. Eu quero dar um gás, fazer um planejamento. Então isso flui. E muito em relação à pergunta que você fez, Má, eu acho que o primeiro de tudo é a gente ter essa questão do autoconhecimento, a questão da essência, saber quem você é e como você pode contribuir para esse mundo.
Então, que eu acho que entra um pouco na questão do propósito, da gente descobrir para que a gente veio, né? Isso. Quem eu quero ser, qual é a mensagem que eu quero deixar no mundo, sabe? Tem um pouco disso, né? Tem, exatamente isso. Então, assim, as dicas para 2023 é o primeiro de tudo. Todas nós mulheres, a gente já nasce com a síndrome da impostora. Todas, sabe? Sempre a gente nasce achando, né? Ai, não... Má, você tá linda. Ai, Tita, imagina. Roupa é velha, roupa é velha. Não, você tá linda. Sabe, a gente só precisa aprender e falar muito obrigada. Acabou, né? E não dá também esses elogios se você não achar verdadeiro. Não, também acho. E tem uma coisa que também, assim, eu acho que as mulheres, às vezes, elas falam pouco. Eu acho, assim, precisa tirar esse senso de competitividade. E eu percebo que, às vezes, eu que trabalho com essa parte de looks, de imagem, eu percebo que, às vezes, assim, você tá linda, impecável, ou você vem uma amiga que tá linda, impecável, ela chega numa festa, ninguém fala nada. Eu sou a primeira, eu acho que a gente tem que saber elogiar outras mulheres, enxergar o melhor no outro, porque tudo também acaba, sabe aquela coisa da vibração? Acho que volta um pouco disso pra gente, né? É isso. É a questão, eu falo muito, né? E agora, esse ano, em 2023, vai sair o meu livro, chamado A Nova Era da Economia Feminina, onde a gente conta muito mais desses aspectos matriarcais, que é exatamente isso, sabe? De compartilhamento, de cocriação, de fazer junto, de cuidado, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu pisei aqui no teu estúdio, até agora... Conta quantos elogios eu fiz, né? Porque o tapete é lindo, porque o detalhe é lindo, tal, não sei o quê. E, de repente, a pessoa pode falar, gente, mas ela tá elogiando demais, será que ela vai me pedir alguma coisa? Não. São aspectos da mulher e a gente tem que falar. Por quê? Porque existe, sim, a lei da abundância. Assim como a gente não enxerga as ondas de rádio, da internet, né, da televisão, e elas existem, então, por aí, existe, sim, a lei da abundância. Então, quanto mais você dá, é impressionante quanto mais as coisas fluem, mais as coisas acontece. E, gente, eu fico impressionada como tudo dá certo. Dá tudo Por quê? certo. Porque é a lei da abundância. Então, o primeiro ponto, foco aqui em 2023. Meninas, autoconhecimento, né? É conhecer quem você o que você gosta de fazer, como você pode ser útil no mundo e como que você pode fazer isso através do seu ofício. Porque acredito verdadeiramente que a nossa missão está muito ligada ao nosso trabalho, né? Então, cada um tem algo que naquele momento gosta, sabe que está sendo útil, está transformando a vida das pessoas, então é dentro daquilo. Depois, planejamento, sabe? Porque não adianta, a gente está numa época, né, início de ano, as pessoas, Tati, mas o que eu faço esse ano? Eu falo, gente, qual é o seu planejamento? Mas o seu planejamento com metas, porque e metas, quando a gente fala, tem que ter data, porque senão é só sonho, Má. Né? Eu gostaria de fazer um livro. Tá, mas você vai lançar ele quando? Quando? Né? Mas como? Sabe? Então, tudo precisa ter uma data de realização. Né? Eu gostaria de casar. Tá bom, mas quanto tempo? Entendeu? Então, aí acontece relacionamentos de 10 anos, 15 anos. Não, você tá enrolando. Não, vocês não colocaram uma data, então nunca vai acontecer. Então, isso é algo muito legal. Tenha esse planejamento. Já inicia o ano falando, poxa, janeiro as minhas metas são essas. E um crescimento, assim, sabe, um passinho de cada vez. Então, janeiro eu quero trabalhar mais, de repente, o meu Instagram. Fevereiro eu já quero trabalhar melhor, de repente, o meu YouTube. Em março eu já vou ficar muito mais forte na questão de assessoria de imprensa, quero começar a dar palestras, né? Em abril. Em abril eu já quero bater a minha meta do primeiro trimestre, sabe? Então precisa fazer... Tem que ter métrica, meta e métrica, porque senão você não sabe, né? Eu falo, aquela que não sabe para onde ela quer ir, ela acaba indo para qualquer lugar. Então a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Exatamente. Tia, agora sim, qual é o maior erro, você que dá muitas mentorias aí para essas mulheres, né, que querem aí crescer na carreira, ter uma empresa lucrativa, qual é o maior erro das mulheres ao empreender? Existe um? Existe vários. Vários? Opa, então conta alguns aqui pra gente não fazer, viu? Pra gente não fazer em 2023. Exatamente. O primeiro de todos é não se capacitar.
né? Então, muitas vezes a gente começa a fazer algo porque a gente tem aquela habilidade natural. Então, por exemplo, eu sei mexer com plantas, então eu vou começar a fazer alguns vasos e tudo mais. Só que você não tem as habilidades financeiras, de repente, para gerir um negócio, você não sabe lidar com gestão. Então, assim, eu sou muito do fazer acontecer, de repente, na área de floricultura, mas eu não tenho essa questão de quem vai me ajudar a fazer um clube de assinatura. Qual é o momento de contratar as pessoas e como que eu vou treinar essas pessoas? Porque uma empresa nada mais é do que você ter um time, várias pessoas totalmente engajadas, trabalhando, né, para o mesmo objetivo final, né, seja ele qual for. Então, como que você vai fazendo esse trabalho dentro do empreendedorismo? Então, você não pegou na é só minha dor você ali. ter Essa é a minha habilidade dor. técnica, mas você precisa ter essa habilidade do todo. Por isso que a gente tem uma imersão, né? Uma vez por mês, eu tiro 2 dias da minha agenda, onde eu recebo algumas empreendedoras, algumas empresárias dentro do meu escritório, numa mentoria pequena ali para 20, 30 pessoas, onde eu ensino uma metodologia certinha para pequenas e médias empresárias, né? Que faturam aí até 300 milhões por ano. A gente tem algumas empresárias mais robustas que aplicaram a metodologia, a Flutati deu super certo, assim como um escritório de arquitetura com 2 colaboradores e que conseguiu crescer 400% em um ano utilizando a metodologia, né? Então dá para fazer. Então o maior erro é não se capacitar, não estudar, não estar pronta. É aquela velha história, né? Fala, quando a sorte vem, você precisa estar pronto para aquela oportunidade. Então é isso, muitas vezes você tem a habilidade do fazer, mas precisa, ninguém conta pra gente que pra ser empresária você tem que ter várias habilidades, amiga, não é uma só. E não é sorte, tá? Isso aqui vê a gente batendo esse papo e parece que é tudo tão, mas é tudo tão legal, é tudo tão fácil. Não, a gente rala e não é fácil. E é isso que eu te falo, pra mim hoje, o mais difícil é delegar, é você largar, é você confiar. Eu brinco que eu sou o equipe, porque eu quero dar conta de tudo, fazer tudo, não, né, não gosto muito dessa parte de delegar atendimento de jeito nenhum. O cliente vai falar comigo, sabe, assim? E eu acho que é isso que precisa, porque senão a gente também não cresce. Não cresce, não tem jeito, assim, sabe? Por exemplo, eu tô aqui hoje porque tem um time maravilhoso fazendo acontecer, né? Então eu tenho um time maravilhoso respondendo todas as minhas mensagens no LinkedIn. Eu tenho a Letícia, que tá aqui comigo, maravilhosa, né? Que tá sempre registrando os momentos que tá alimentando nossas mídias sociais. Tenho um atendimento super capacitado, cuidando de todos os nossos clientes. Tenho o administrativo funcionando. Eu tenho uma pessoa responsável por encantamento de cliente. Tenho todo um time pensando nas minhas alunas, né? Em toda a estrutura de como a gente pode agregar mais para os negócios dela. Então é isso, sabe? Eu tô aqui, mas é aquela velha história, né? O monólogo, né? Parece que a gente tá sozinha aqui, mas existe uma estrutura de no mínimo 100 pessoas atrás, né? Diretos e indiretos, para que essa magia aconteça. É igual Disney, é tipo isso, é tipo Disney, a princesa, mas por trás dos bastidores, só a gente sabe. E o que eu acho mais bonito de tudo isso, Tati, porque eu fui, né, no Conexão Diamond, que é o evento que a Tati faz aí sempre com mulheres, e tem uns painéis de mulheres super... eu não digo nem empoderadas, porque eu acho que esse termo já caiu um pouco em desuso, mas eu digo assim, mulheres brilhantes, né, sensacionais, que tem tanto para compartilhar. E eu vi lá a sua família, eu vi a sua mãe, eu cheguei, eu fui recebida pelo marido. Gente, isso é tão legal, eu achei tão legal você ter a sua mãe ali perto, você falar dela, ela trabalhar com você. É fácil? Amiga, você precisa ter um objetivo, um propósito inabalável. Fácil não é. Fácil, nada é fácil. Né? Então, assim, não é fácil. Por exemplo, para ser, né, quem a gente é, fazer o que a gente faz, a gente estudou muito, foram muitas horas dedicadas, né? Foi trabalhando muito a nossa síndrome da impostora, colocando muito argumentos, fazendo muito encantamento de clientes, né, para que a coisa flua. Mas eu tenho um propósito muito inabalável de crescer junto com a minha família. Como eu falei, eu venho de uma família extremamente simples de Santo André. Então imagina só, eu tive muito sucesso financeiro, né? Morava aqui em Alphaville, uma casa linda, maravilhosa, que eu construí tudo através do meu trabalho.
E se eu não trouxesse a minha família junto, Não ia ser completo, não né? ia, amiga, porque eles iam ficar lá, né? A gente não morava na comunidade, mas morava na rua da comunidade. E até esse aspecto, desenvolvimento mental, de possibilidades, né? De olhar novas coisas. Então, desde o começo, eu trouxe a minha mãe. Aí depois eu trouxe meu irmão mais velho. Aí depois eu trouxe o meu irmão mais novo. Vieram as minhas cunhadas. E por último, meu sobrinho, que hoje também é meu sócio na escola e trabalha brilhantemente bem. E o meu namorado é dentista, né? O Fábio, a gente tá junto há 5 anos. E ele é maravilhoso, ele fechou a agenda dele também com as pacientes, falou, não, eu vou lá, vou te ajudar. Então isso é muito legal. E é muito bonito de ver, você vê todo mundo lá e você vê que assim, tá todo mundo lutando, olhando pro mesmo lugar, né? Pro mesmo objetivo. Exatamente, assim, sabe? O que a gente quer e não existe nada melhor, assim, do que no final do dia as nossas clientes, né? As nossas alunas falaram, poxa, foi transformador, vocês mudaram a minha vida, tô enxergando numa outra perspectiva, porque fazer o bem faz bem, Marcela, alimenta a nossa alma, né? E eu acho que traz esse sentimento de união e aquilo, quando a gente vai plantar aquilo, a gente vai plantar aquilo que a gente, ou a gente vai colher aquilo que a gente vai estar plantando, né? Então eu acredito muito nessa lei do retorno, nessa lei do universo. Eu acho que céu e inferno tá aqui, sabe? O que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Por isso que eu acho que a gente tá... Quando eu vejo tudo dando certo, como hoje, por exemplo, esse nosso encontro, eu falo, opa, estamos no caminho certo, sabe? Exatamente, é você acreditar, né? As pessoas falam muito da palavra serendip, né? Que surgiu até no Vale do Silício e tudo mais, que é a questão do acaso. Sabe, às vezes você tá em um lugar, aí algo atrasa, tudo dá errado, e aí você vai tomar uma água, de repente a pessoa que tá tomando água com você era o investidor que você precisava, né? Lá, como eles vivem muito nesse mercado de startup, eles falam muito dessa questão do serendip, né? Que a gente fala aqui no Brasil, da serendipidade, sabe? De tudo fluir, de acreditar, né? Que existe algo muito superior que faz com que os planetas não batam entre eles, né? Que faz com que as coisas aconteçam e que pessoas do bem vão se conectando através do coração, né? Quando a gente estuda um pouquinho sobre as leis do coração, né? O teu coração, ele consegue atingir até 3 metros. Então, olha como é importante também a gente ter esse desejo, né? De colaboração. E o seu trabalho, Maia, eu queria falar da importância dele. Porque assim, quando a gente tá bem, quando a gente se sente bonita, quando a gente se sente segura, sabe? Você já entra numa sala de reunião, você já entra para fazer uma negociação com o cliente, né? No meu caso hoje, eu estava fazendo uma palestra para o Ministério, não só da Economia, mas das mulheres e dos direitos femininos e da família, dos direitos e da família. Quando você entra, né, com uma roupa alinhada, bem, tudo flui, porque, sabe, 50% é o que você fala da linguagem oculta, né? As pessoas já olham pra você e falam, nossa, o que ela tem pra falar? Né? Gostei do visual dela. E muitas vezes, no final, as pessoas falam, Tati, adorei o teu conteúdo, tal, adorei tua roupa, tal. Sabe assim, é o jeito da nova economia feminina, né? É porque a imagem, ela diz muito, né, sobre aquilo que a pessoa vai achar de você. A gente pode achar que não. Ai, é só aparência. Não é só aparência. A imagem, ela tem essa linguagem que eu falo, que eu chamo de linguagem universal, que é o idioma mais falado no mundo, que é a linguagem do sucesso. Então, a pessoa vai te ver, ela já vai ver que você sabe o que você vai falar, que você é segura, que você é uma mulher empoderada, aí vou trazer o termo de novo, mas por quê? Porque você se preparou para aquele momento. Então, e é um conjunto, claro, não adianta também estar bonitinha, né, por fora e por dentro, como dizia o meu avô, ser pão bolorento, sabe? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não dá. Mas eu acho que assim, é um conjunto, e quanto mais também a gente se preocupa com o que a gente vai vestir e para a ocasião que a gente vai vestir, a gente também está se preocupando com o outro e ele responde a nosso favor. Sabe, ele percebe, é inconsciente. E as pessoas falam assim, nossa, porque outra mulher se veste para outra mulher e tal. Eu falo em cima do palco que eu visto pra mim, mas eu visto para as outras mulheres, sim. Eu tenho respeito pro meu público, eu tenho respeito pela minha audiência. Então, quando eu seleciono uma roupa para ir numa reunião, é relação de respeito àquela pessoa. Por exemplo, amanhã tem o casamento da minha amiga, sabe? É uma questão de respeito. Eu ter escolhido um vestido bonito, né? A gente fazer uma maquiagem, um cabelo. Por quê? Porque ela tá preparando há muito tempo essa festa. Gastando uma fortuna. Gastando, escolhendo vinhos, docinhos, sabe? Então, assim, é uma questão de
de retribuição, né? Além de você ser convidado para essa festa, como que você vai para contribuir, já que ela está olhando tudo para que seja inesquecível e bonito, e você faz parte disso, né? Você também vai bonita. Então, sim, Ma, eu me vesti aqui pra você, me vestir pra vocês, em relação ao respeito mesmo, sabe? E você sabe que você, gente, a Má que toma conta de tudo aqui, Má, tá bom isso, não tá, não tá. E eu acho que é legal isso. E eu acredito, confio, enfim, não, e é legal porque a gente já tem essa coisa que é tão natural nossa, de eu vou vestir isso, tudo bem, Tita, eu preciso de um conselho disso, eu quero fazer uma palestra daquilo, como é que eu falo? E tá boa a minha arte? Gente, por quê? Porque cada um no seu quadrado, e que bom que os nossos quadrados juntos formam um planeta, né? Formam o nosso universo feminino, que é tão legal. E cada uma, a gente vai ser melhor na sua área. E que bom, porque eu falo assim, quando a gente quer entender de tudo, a gente fica raso. Vai tudo né? Fica tudo no meio do caminho. Então é bom a gente ser especialistas naquilo que a gente faz, porque a gente ajuda o outro. E cada uma ajuda da sua forma. É fundamental, né? Ma. E é um desejo que vem dentro do coração, né? Então você sempre foi linda, antenada com moda e tudo mais, veio esse desejo, de repente, de transformar isso em um trabalho bacana, né? Eu sempre tive essa questão também de fazer mais com menos, então veio essa questão do ser empreendedora, ser empresária, né? Porque eu me autossustento aí desde os 11 anos de idade, né? E com empreendedorismo desde os 21. Então, como que a gente ajuda também outras pessoas? Então, é muito lindo. Esse mundo, né, dos diferentes, das diferenças, com pluralidade, e de uma maneira muito mais equânime, né? É o que a gente quer para o nosso futuro, né? Voltando agora para essa nossa realidade, pensando num Brasil que vai entrar aí com mudança, já começando pela nossa política agora em 2023, como que você acha que vai ser o cenário do empreendedorismo, principalmente para as mulheres? Porque a gente é aquilo lá, o homem talvez seja mais audacioso nessa área. E eu percebo as mulheres com um pouco mais de receio. O que você acha? O que você vê de 2023, assim, favorável ou nem tanto? Legal. Não é nem só a questão de 2023. Eu acho que a gente precisa aproveitar a surfar a onda, né? A onda, ela tá subindo e não tem jeito. Quem conseguir pegar embalo e surfar vai ter a melhor vista e tudo mais. Então, a gente está numa era, né, como eu falei, da nova economia feminina, trabalhando muito essa questão de equidade de gênero. Então, no meu mercado, por exemplo, no Grupo Projeto Fidtal, que a gente trabalha muito B2B, tem várias grandes empresas multinacionais com programas focados no departamento de compras só para empresas de mulheres. Né? Então, 20% lá do que eles investem vai só para empresas lideradas por mulheres. Então, a gente precisa ter esse conhecimento também e a questão também de raça. Então, assim, a gente está entrando numa era muito mais fluida nesse sentido para as mulheres e também para os negros. Cada vez mais a gente precisa falar da importância dessa pluralidade. Então, para 2023, meninas, invistam sempre, né, em capacitação, invistam em vocês, né, para vocês se sentirem ali firmes na sua linguagem universal, se preparem para o mercado e a gente está vendo que hoje não adianta você ter só uma empresa mais o mesmo, você precisa ser diferente, né? Então, como você pode contribuir fazendo algo que ainda ninguém pensou? Né? Por exemplo, eu moro nos Jardins e lá eu falo que nunca existiu uma época tão boa para você ser consumidor, porque lá eu tenho assinatura de flores, chega toda semana, de carne, de bebida, de vegetais, de verduras. Então, assim, tudo chega na porta de casa e antigamente não tinha esse tipo de serviço, né? Manicure, massagista, cabeleireira, maquiadora, tudo vai na minha casa. Antigamente você tinha um outro espaço. Você faz esse trabalho muito personalizado, né? Então, como que a gente pode cada vez mais colocar dentro do nosso negócio humanização, personalização e esse ingrediente de inovação que não tem tanto a ver com tecnologia que a gente acredita como sistema tecnológico ali, mas de tecnologia, quando a gente fala de inovação, é aquele algo a mais que ainda ninguém pensou. Então isso é muito legal. Por exemplo, você, se a gente for colocar o seu trabalho, o que você faz? Sabe, você faz podcast, você tá nas mídias, você faz um Reels maravilhoso. Eu adoro seguir lá, pegar todas as suas ideias. Então, assim, você utiliza muita tecnologia para o teu negócio, mesmo não sabendo, né? Mas a inovação nunca parei pra pensar desse nisso. mundo do digital. É super inovadora.
Então isso é muito legal. Então cada vez mais as empresas, eu acho que existe um mercado muito grande para as empresas do B2B cada vez mais contratarem os seus serviços, sabe? Falar com o departamento de RH, por quê? Porque colaborador feliz significa empresa feliz. Produtividade. Produtividade, lucro no final do dia, sabe? Então aquela coisa do Steve Jobs, só camiseta preta, aquela coisa do fundador do Instagram, do Facebook, só camiseta preta. Gente, tudo bem, isso é legal para os meninos, mas a gente está vivendo essa era, né, do encorajamento e da linguagem universal que a Marcela tanto fala e com maestria. Então eu acho que cada vez mais as empresas vão olhar para isso. E eu acho que cada vez mais a gente vai ser talvez o nosso próprio produto, a nossa própria marca, a nossa própria vitrine, que eu falo, ninguém é a melhor vitrine do que você mesma, né? Pra vender o que você faz de melhor. É né? a questão do protagonismo, né? A gente tá vivendo, sim, esse momento de protagonismo, sabe? Você nunca, né, viu tantos donos de empresa ir pra frente das câmeras e falar, não, porque aqui na empresa a gente trabalha assim, a nossa cultura é assado, porque o nosso sonho é esse, o nosso propósito, o nosso princípio. Não tinha, pelo contrário. Na época de 1900, que eu falo, né, na época do patriarcado e não nessa era que a gente está agora, as pessoas escondiam tudo, né? Era 7 chaves, era ali na caixa de Pandora. E agora não, é compartilhado. Então, se você quer sair na frente dentro do teu negócio, é isso. É perder o medo, porque não foi fácil pra gente ir pra frente das câmeras, eu não falava em público, é algo que eu tive que fazer, as pessoas falam, Tati, mas como você fala em público? Eu falo, gente, porque os primeiros Reels, eu olhava assim e pensava, R$1.000, R$2.000, R$3.000, falava, eu quanto eu vou ganhar dinheiro, porque, sabe, não era uma coisa que era fácil pra mim, mas eu tinha que ter alguma motivação, né, e naquele momento eu pensava dessa maneira, por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito primitivo ainda, né, ele pensa ou na sobrevivência ou na reprodução, e a gente precisa sempre dar outros comandos para que a coisa flua. Então, é viver, né, essa era do protagonismo de uma maneira que você saia na frente, que você seja referência. Se você faz isso, igual a Marcela faz brilhantemente, ela é referência no mercado. Então não é à toa, Má, que as coisas acontecem. É porque existe muito trabalho, né? As pessoas falam, Tati, mas como você consegue estar sempre convidada em todos, né, os maiores eventos de empreendedorismo feminino do país, você está convidado, você é embaixadora, você está na liderança. Gente, é algo que eu venho construindo. É construção, né? Nada, é construção. É aquilo, não é sorte, gente. Não. É muita ralação aqui. E Tati, superação, você... né? Superação. É, porque não é fácil, mas a gente vai lá e supera. Fala, não, vamos. E de onde vem essa coragem? Vem de algum lugar? Vem de alguém? Então, vem sim. Na verdade, a minha mãe sempre foi do lar. E a minha mãe sempre falou, Tati, trabalha, Tati, trabalha. A minha mãe nunca incentivou a estudar, porque nunca teve a cultura do estudo na minha casa, né? Estudei em colégio público, tudo mais, mas ela falava, Tati, trabalha. No entanto, que eu fui trabalhar com 11 anos de idade, né? Naquela época, porque eu queria, porque minha mãe falava, poxa, é muito difícil você depender de um homem até, e ela dependia do meu pai, ela falava, é muito difícil depender do homem até para comprar uma calcinha, e ela falava isso o tempo todo, e assim foram com as minhas tias, assim foram com a minha avó. Então, eu sou a primeira pessoa na minha família que quebrou esse círculo. Rompeu essa barreira. Esse círculo vicioso mesmo de ser dependente. Porque eu falo, não existe nada mais lindo, né, Má, do que a gente ter independência financeira, do que a gente estar num relacionamento porque a gente ama, não porque a gente precisa, do que a gente presentear aquela pessoa que a gente gosta, né, e ser aquela questão de dar e receber. Então, acho que eu vejo hoje muitas mulheres com o feminino ferido, assim como a minha mãe era, assim como as minhas tias, a minha avó, e eu recebi, sei lá, dentro do meu coração eu tenho esse chamado, assim, sabe? Ajude as mulheres a empreenderem mais, a empreenderem melhor, a empreenderem de uma maneira leve. Por quê? Porque sempre a gente foi ensinada a fazer escolhas, né? Ou você vai ser bem casada, ou você vai ser bem sucedida. Ou seus filhos serão bem educados, né? Bem criados, ou eles serão rebeldes porque você não trabalhava fora e não cuidava. Então eu penso muito em como a gente pode conseguir o todo. E sabe, Má, eu não gosto quando as pessoas falam, e muitas pessoas falam, ai, Tati, porque você é muito guerreira, porque você vai lá e faz. Gente,
Eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim como você, muito batalhadora, né? Muito inconformada. A gente vai lá, corre atrás dos nossos sonhos, mas necessariamente a gente não precisa guerrear com ninguém. Necessariamente a gente não precisa guerrear com nós mesmas e nem com outras pessoas. Então eu tô fazendo todo um movimento para que sejamos deusas. Sabe, imagina só, né? Tá entrando uma guerreira ali naquela porta. Como que você visualiza ela chegando? Suja, suada, né? Desgrenhada. Ferida, né? Cheio de cortes e tudo mais. Então, assim, a gente não precisa, né? Primeiro, a gente não precisa se ferir. A gente não precisa ferir ninguém, sabe? Eu acho que dá pra fazer algo muito mais fluido. Né? Quando eu falo sobre você ser uma empreendedora deusa, é você ser uma empreendedora organizada. Eu utilizo muito a metodologia 888, que as pessoas falam, Tati, isso não dá certo, mas se você testar na tua casa, você vai ver que dá certo sim. Tá, eu já testei, dá super certo, é maravilhoso. Que são, gente, 8 horas de descanso. A gente precisa descansar, porque senão vai gastar tudo em botox, em tratamento e tal. Então, assim, não adianta, é melhor você descansar. Então, 8 horas de descanso, 8 horas efetivamente para trabalhar. Se você colocar o seu hiperfoco, você consegue fazer muita coisa, ser muito produtiva. E 8 horas de lazer, isso são todos os dias. Então 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, que pode ser uma academia, pode ser brincar com os filhos, acompanhar na educação, enfim, fazer aquilo, cuidar da casa. Eu amo cuidar de casa, eu sei que você também gosta. Então dá pra gente fazer isso nessas 8 horas e 8 horas hiperfoco de trabalho, né? Então, quando a gente coloca essa tríade do tempo, a gente coloca essa metodologia, a gente consegue empreender, ser feliz, dar tempo para as amigas. Para mim é muito fundamental ter esse tempo de qualidade com as minhas amigas. Então, assim, se planeja, gente. Planejamento é vida. Se planeja, se permita, sabe? Eu acho assim, também a gente tem que se permitir arriscar, testar algo novo. Sair, né, a gente fala tanto dessa zona de conforto, eu falo que eu não quero sair da minha zona de conforto, eu quero ampliar a minha zona de conforto, mas eu acho que tudo isso assim, mas muito porque a gente se arrisca, a gente testa, vamos testar, o podcast começou assim, vamos testar, vamos ver o que dá, e as coisas, a gente percebe que quando a gente vai foco, determinação, a gente vai persistindo naquilo, dá certo. E outra coisa também, Má, você tem que ter, por isso que fala-se muito de mentoras, mas sim, é fundamental que você tenha uma mentora ou alguma amiga, alguém que te puxe pra cima de verdade. Por quê? Por exemplo, durante muito tempo, né, eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar de moda, eu gosto de falar de bolsa, eu gosto de falar de negócios. E às vezes você vai falar sobre o seu negócio numa rodinha de amigas que não estão na mesma energia, aí acaba aquelas brincadeirinhas. Nossa, mas você só pensa em dinheiro. Nossa, mas você só pensa em contratação. Nossa, mas você só pensa em expansão. E aí acaba minando. Aí você acaba falando, gente, será que eu tô errada? Não, existe turmas para tudo. Eu tenho a minha turma, que são as amigas da champanhe, que a gente ama, a gente se diverte. Eu tenho as minhas amigas que a gente adora brincar, que a gente adora falar sobre sexo tântrico, que a gente adora, sabe fazer essa questão toda da deusa com o marido, e a gente se diverte, a gente dá aula. E tem as minhas amigas que são empresárias, que às vezes numa virada, assim, numa palavra que dá aquela virada de chave. E eu vejo muito isso pelas minhas alunas, né? Então a gente tem um grupo muito forte, né? Juntas aí, um ano a gente fatura mais de meio bilhão, né? Então juntas nós temos mais de 1.000 colaboradores. Então é uma turma muito organizada e uma vai ajudando a outra. De repente uma tá começando, mas a outra fala, olha, já passei por isso, vem pra cá que faz isso. Então assim, mentoria encurta o caminho. Por isso a importância, é importante a gente ter pessoas boas no nosso caminho. Então, por exemplo, tá começando um novo projeto, tô começando um podcast. O quão é legal ter pessoas que te apoiem dentro disso. E que já passaram, já viveram isso. Olha, não faz isso que isso é difícil, não faz aquilo outro, porque aquilo pode não dar certo. Te encurta o caminho. Porque é o que você pode fala. ser que algumas amigas que você ama, de repente você fala, vou fazer um podcast. Ai, Marcela, pra quê? Mais sarna pra se coçar. Não precisa disso. O seu negócio é outro. Isso daí você tá perdendo tempo. Porque é uma pessoa que não tem autoridade para falar. Então, vocês só ouçam de quem já fez o caminho. Senão é teoria.
Aí teoria é quem lê livro. Não, no nosso caso é quem já fez. Prática. É. Muito bem, gente, tô amando, espero que vocês aí também. Se vocês estiverem aqui no Spotify, vocês podem ir lá no YouTube também, ou vice-versa, tá? No YouTube tem assim, vocês vão ver a Tati maravilhosa, assim, de azul, incrível. Tati, nós estamos chegando ao final aí do nosso podcast, e agora a gente vai fazer só um bate-bola de perguntinhas, assim, enfim, você que é digital, me conta, físico ou digital? É físico sempre, né? Nós somos seres humanos e o que nos faz diferente e únicas é o tato. Então, por mais que tenha um contato digital, mas o físico é o que é a união de coração, né? São os 3 metros ali que a gente se conecta. A minha série favorita no Netflix é? Gente, você sabe que eu amei, eu gosto muito de séries de mulheres poderosas e tal, mas eu vou contar que eu tenho um lado muito forte do sagrado feminino e que eu trabalho e ensino isso. Então acho que Outlander, pra mim, foi... Outlander é sensacional. Empresária de verdade é aquela? É aquela que é feliz e faz outras pessoas felizes. Sabe? Eu acho que no final do dia é isso. Como que você pode, através do seu ofício, do seu trabalho, né? Quando a gente contrata a Marcela, a gente sai muito feliz, né? E as pessoas falam, nossa, seu olho tá brilhando e tudo mais. Então, no final do dia é isso. Acho que a conta fecha dessa maneira. Como você é feliz e como você pode fazer outras pessoas felizes. Sejam seus clientes, seus colaboradores, seus fornecedores, enfim, toda a rede que tá ali com você. Amei. Algo que eu faria de novo? Eu empreenderia de novo. Acho que assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser empreender. Amo empreender, amo ensinar empreendedorismo, amo ver uma mulher dando certo, sabe? Quando alguma aluna liga e fala, Tati, tá dando certo, tô crescendo, tô realizando os meus sonhos, eu falo, yes. Aí eu falo assim pra Deus, eu assinei quando eu vim pra cá um contrato, né, com as letras eram muito pequenininhas, miudinhas. Você colocou muita cláusula que agora eu tô tendo cumprindo, não sei porquê. Mas eu falo, olha, valeu, assim, tamo junto. Algo que eu jamais faria de novo? Algo que eu jamais faria de novo, eu Algum acho que arrependimento? Passar por uma violência psicológica num relacionamento abusivo, sabe? Eu tive um relacionamento, eu fui casada e durante muito tempo ele falava assim que eu não era capaz porque era a inteligência dele e tal. Imagina, eu que empreendia e você acredita em bobagens, assim. Então, acho que a gente precisa saber, gente, assim, sabe, relacionamento tóxicos, enfim, acaba só atrasando a nossa vida, mas a gente precisa ter coragem. Em média, uma mulher, ela demora 11 anos para sair de uma violência, seja doméstica, de um relacionamento. Abusivo. Então, abusivo. 11 anos? A estatística é. Então, a mulherada, por quê? Filho pequeno, não tem condições financeiras e nem da família de sustentar. Então, como que ela vai sair de um relacionamento, muitas vezes, e vai passar fome, para morar debaixo da ponte, né, com os filhos? Então, é um trabalho que eu vou fazer bastante em 2023, cada vez mais ajudar as mulheres e meninas saírem desses relacionamentos. Enfim, eu acho que o Brasil precisa evoluir muito, e principalmente as meninas também, muitas meninas abusadas, né? Tati, agora sim, ó, esse é o nosso momento publi, que eu vou deixar assim para você deixar os seus contatos, falar quem é a agência, quem gostou de você, quem quer fazer mentoria, quem quer participar aí desses seus projetos, do Conexão Diamond, enfim, seu momento. Legal, gente, através do meu Instagram, né, das minhas redes sociais, eu conto o dia a dia, né, de uma empresária raiz normal. Então eu ensino empreendedorismo feminino todos os dias no meu Instagram e às vezes eu abro oportunidade, né, para vocês participarem de uma mentoria, fazerem uma imersão comigo, 2 eventos grandes que a gente tem, enfim. Então vão lá no Instagram, @TatianeLunca, no LinkedIn também, tem muito conteúdo gratuito aí para você já. Isso mesmo, para você já ir pegar todas as dicas, decolar em 2023. E, Tati, quero te agradecer muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu amei o nosso bate-papo, espero que vocês aí também tenham gostado. Corre lá, olha, a Tati é uma mulher completa, diferente de muitas aí de nós,
uma mulher completa, a gente tem tudo, sabe? Barba, cabelo e bigode, assim, impecáveis. Ai, Tati, eu não sei nem como te dizer. Muito obrigada, a gente aprende tanto com você. A cada bate-papo é um novo aprendizado e eu adorei. Espero que você tenha gostado. Amei, obrigada. Eu amei, amiga, amei. Obrigada por todo o acolhimento. Obrigado, gente. Os looks, vocês comentam lá, falam, olha, a Marcela tá arrepiando. Porque, de fato, assim, sabe? A gente só consegue ser, né, quando a gente tem uma rede de apoio muito grande que nos ajuda. E você tá incluído nessa rede, porque a Marcela inspira a gente demais, né? Obrigada, amiga. Amei. E a gente se vê. Bom, eu te espero, vocês já sabem, no próximo Livres e Chiques, aqui no Spotify, aqui no YouTube ou em todas as plataformas de áudio e vídeo podcast. Até o próximo. Beijo!